Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a aula de porcentagens, né? A gente já viu, antes de fazer a prova, né, a AP, antes de fazer aquela semana de estudos intensivos, a gente tinha trabalhado com a porcentagem e eu vou retomar ela nessa aula, tá? Para a gente poder ver mais algumas coisinhas. Okay? Hoje a gente vai ver como pegar uma porcentagem e fazer uma porcentagem virar um número decimal, virar um número que possui vírgula, tá? Então vamos lá, o que a gente já viu? Vamos relembrar um pouquinho. Coisa simples, a gente também já trabalhou com isso daqui. Vamos ver o que tem aqui, né? A gente já trabalhou que a porcentagem como uma forma de uma parte de número, né? Uma forma de você separar uma fatia daquele número. Então, eu quero 20% disso, eu quero 30% daquilo. Essa parte a gente já trabalhou. Tá? E lá a gente viu que, né, que a porcentagem, apesar de, né, representar uma fatia, uma parte do número, ela tem esse símbolo que é o que te dá essa dica. Então, quando você vê esse símbolo, essa barrinha com esses dois zerinhos aqui, automaticamente a gente tem que pensar em porcentagens, tá? Porque esse símbolo é o símbolo da porcentagem. A gente também já viu que a porcentagem ela pode se transformar numa fração. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei 12%, né? Esse símbolo, o símbolo da porcentagem, ele significa que aquele número está por 100. Então, por exemplo, 12%, ele fica 12 por 100. Então a gente consegue pegar a porcentagem, ver qual é o valor que ela tem e pegar esse valor e transformar numa fração. Tá? E é sempre uma fração com o 100. Sempre vai aparecer o número 100 aqui embaixo. Então isso a gente viu naquela aula anterior e que a gente vai ver agora, né, vai ser uma transformação. Né? Você pegar a porcentagem daquele número com o símbolo, né, da porcentagem e transformar ele num número decimal. Então basicamente vai ser ver o número, localizar o nosso número, né, e transformar ele num outro número que possui vírgula, tá? Que tem uma vírgula ali, porque assim a gente vai conseguir trabalhar com ele dentro da matemática. Tá? Quando você usa esse símbolo aqui, dentro da matemática a gente ainda não consegue trabalhar. Então por isso que a gente transforma em fração, né? Igual a gente viu agora há pouco, igual a gente viu na última aula de porcentagem, ou a gente transforma ele no número decimal, né? Que é o que está acontecendo aqui. Então eu vou explicar para vocês como a gente fazer isso, tá? Como isso vai acontecer. E aí a gente vai poder perceber e também entender algumas coisinhas relacionadas aqui com matemática. Vamos lá. Então vamos transformar. Tá? Para fazer a transformação, a gente precisa fazer uma divisão. Tá? Se você parar para lembrar, lá do sexto ano, lá no sétimo ano, você também já deve ter visto isso, que a fração ela é uma divisão. Tá? Então toda vez que aparece uma fração, quer dizer que está aparecendo uma divisão. Tá? Quer dizer que alguma coisa está sendo dividida. Lembra que lá no começo da aula eu falei que você conseguia transformar a porcentagem numa fração, né? Então, se eu consigo transformar ela numa fração, né? E agora a gente está lembrando aqui que a fração é uma divisão, então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu pego a porcentagem, transformo ela numa fração e aí eu consigo calcular a minha divisão, tá? Então olha só o caminho que a gente vai fazer. Eu vou pegar minha porcentagem, vou transformar ela numa fração, tá? E essa fração, quando eu faço a conta, né, quando eu faço a divisão, ela vai virar para a gente um número decimal, tá bom? Vamos lá ver alguns exemplos, então, para esclarecer esse conteúdo, tá? É um conteúdo bem simples, só que requer uma atenção. A gente tem que tomar cuidado para poder fazer tudo certinho, ok? Então, vou colocar aqui o primeiro exemplo, tá? Ó, 10%. Então, o primeiro exemplo é pegar esse 10% e fazer ele virar um número decimal. Tá? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa é transformar ele numa fração. Tá? Então, se é 10%, quer dizer que é 10 por 100, né? 10 sobre 100. Okay? Então, a gente transformou ele numa fração. E vamos de novo relembrar isso. Né? A fração é uma divisão. Então, qual é a divisão que está acontecendo aqui? Eu tenho 10 dividido por 100. Então eu estou pegando o número 10 e fazendo uma divisão com o número 100. Então vamos montar isso. Tá? Olha lá, o número 10 dividido por 100. Okay? Então eu vou fazer essa divisão e aqui eu já vou aproveitar e dar algumas dicas de divisões, né? Quando você precisa fazer certas divisões aí que elas não começam muito bem, né? Como é que a gente pode resolver isso? Tá? Por exemplo, presta atenção nesse detalhe. Ó, o número 10 ele é menor do que o 100.
Então não tem como eu pegar o número 10 e quebrar ele em 100 pedaços, né? Porque o número 10 ele é menor, não tem jeito. Eu preciso sempre dividir quando o número é igual, né? E o número é maior. Eu não vou conseguir dividir se o número for menor, né? Como que eu vou dividir uma coisa em 3 partes? Não tem jeito. Então eu preciso ter mais pedaços, preciso ter um valor maior para fazer essa divisão, tá? Então aqui essa divisão não vai acontecer. Como que eu vou fazer então essa divisão? Eu preciso aumentar o meu número. Por isso eu vou colocar um zero, né? Olha lá, o meu 10 agora não é mais 10, agora ele vale 100. Eu coloquei um zero aqui, ele vira 100. E se você reparar bem, né, isso desequilibra a conta, né? O número fica diferente. E aí se o número fica diferente, eu preciso corrigir essa diferença, preciso corrigir essa mudança que eu fiz. Tá? E como que eu vou corrigir essa mudança? Eu vou colocar na chave, né, aqui onde vai ser a resposta, aqui, eu vou colocar o zero e uma vírgula, tá? Sempre vai ser 0, se não tiver ninguém aqui na chave, sempre vai ser 0, tá? Se aqui já tiver algum número, né, você perceber que aqui tem o número 1 ou número 2, por exemplo, se tiver algum número aqui na chave, você não precisa colocar o zero, tá? Basta só colocar a vírgula, tá? Para o nosso exemplo aqui e também para nossa continha de porcentagem, na maioria das vezes vai ser 0, tá? Porque sempre vai acabar sendo um número menor do que 100, ok? Então, coloquei o zero lá em cima, o número deu aquela mudada, né? Deu aquela desequilibrada na conta e eu corrigi isso colocando aqui um 0, na chave. Olha de novo aqui no número. Não é mais 10, né? Agora ele vale 100. O 100 é exatamente igual ao 100 que eu tenho aqui dentro do meu divisor. Então, se ele é igual, quer dizer que eu vou conseguir dividir. Então eu vou fazer o quê? A minha divisão, normalmente. Quantas vezes o 100 cabe no 100? Né? Se eu tenho 100 grupos ali, quantas vezes eu consigo colocar 100 grupos naquele lugar? Eu consigo colocar uma vez. Então, né, 100 vezes 1 dá 100. Isso significa que não sobrou nada aqui pra gente. Quando o nosso resto dá zero, a conta finalizou, né? A conta chegou no final. Então, o que eu consigo entender? Que o 10% ele vale em decimal 0,1. Então, eu transformo o meu número decimal, aliás, a minha porcentagem, num número decimal fazendo a divisão. Aí aqui, a resposta da divisão vai ser, então, o meu número decimal. Bom, então, o 10% vale 0,1, ok? Então, a gente já descobriu que o 10% se monta 10 sobre 100 e vira, depois da divisão, 0,1. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 25%. Né? Coloquei o 25%. Para poder fazer essa conta, né, eu preciso sempre montar a fração. Então, quando você for fazer a atividade, né, olha qual é a sua porcentagem, pega essa porcentagem e transforma numa fração, ok? Então aqui eu tenho 25 sobre 100, tá? Esse 25 sobre 100, ele significa o quê? Que o 25 está sendo dividido por 100. Então a gente vai montar essa divisão, ok? O que eu tenho aqui, por exemplo, é que o 25 é menor do que o 100. Né? O 25 ele é menor do que o número que eu estou usando para dividir. Então eu vou colocar um zero, igualzinho eu fiz ali no 10. O que vai acontecer? Ele vai virar 250. Ele vai ficar, então, desregulado, né? Vamos dizer assim. Ele vai ficar modificado. Para compensar isso, para voltar ao normal, a gente vai ter que colocar o 0, então o 0, que está aqui, né? Ele vai corrigir esse zero que eu adicionei. Então, vai ficar 250 divididos por 100. Agora dá para fazer, né? Porque o 250 é maior do que 100. Então, vou fazer minha divisão, tá? Quantas vezes eu vou conseguir colocar o 100 aqui no 250? Então, eu vou ter que contar de 100 em 100, é claro. E aí a gente vai perceber que ele cabe duas vezes, né? Porque uma vez vai ser 100 e duas vezes vai ser 200. Tá? Eu não vou conseguir fazer mais uma porque aí seria 300, aí já passou o que eu quero. Então aqui ele cabe duas vezes, né? 250 dividido por 100 dá 2, né? E aí também a gente pode conferir, né? 2 vezes 100 é 200 e 200. Já que eu tenho 250, tá faltando coisa, né? Então eu anoto, eu escrevo o que sobrou, né? Sobrou 50. E de novo, eu tenho aqui que continuar a divisão, né? Por quê? Porque eu tenho que chegar no zero. Eu só consigo parar a conta, só posso parar a conta quando chegar no zero. Aqui ainda não chegou, aqui ainda tenho 50, então vou continuar. Mas o 50 é menor, né? Como eu vou fazer isso?
eu vou colocar um zero de novo. Vou precisar colocar a vírgula de novo? Não, não vai precisar. A vírgula só pode ser colocada uma vez, tá bom? Ah, mas e agora? Agora não tem problema, tá bom? Você não vai precisar se preocupar por causa desse zero. O problema aqui, você tem que se preocupar na primeira vez que você faz isso. Então, se você colocar o zero aqui na primeira vez, aí você tem que pôr o zero vírgula. Depois, você já não precisa se preocupar. Então, coloquei o zero aqui, não vou precisar colocar nada, tá bom? Então, ó, coloquei o zero e virou 500. Agora eu tenho que ver quantas vezes o 100 cabe no 500. Contando de 100 em 100, quantas vezes eu vou ter que contar para ele virar 500, ok? E aí, contando de 100 em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, a gente vai perceber que precisa contar 5 vezes. E aí, se eu conto 5 vezes, né? Se eu faço 5 vezes 100 e dá 500 certinho, significa que não sobrou nada. E se não sobrou nada, a gente chegou no resultado final, né? Qual é o resultado final? O 0,25. Então, o 25% ele vai virar 0,25, ok? Então, percebe que é um raciocínio simples, é um cálculo simples. A gente só tem que tomar cuidado na hora de pôr o zero e também na hora de pôr o 0, tá? Para não esquecer de nada, para não colocar nada a mais ou não colocar nada a menos, beleza? Então, pessoal, essa daqui vai virar 0,25, ok? Então, assim que a gente faz a nossa transformação, beleza? Até mais, pessoal.